Boa noite, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre medo, né? Geralmente os medos da gente estão linkados com coisas que a gente não conhece, com coisas que a gente não tem costume, hábitos, coisas que a gente tenta imaginar o que é. Então eu achei super pertinente a gente fazer hoje uma live sobre medos. E então hoje a gente vai conversar com o psicólogo Kaique, já pela segunda vez. E eu vou chamar já o Kaique aqui para a gente tocar essa live, que vai ficar gravada, para todo mundo poder assistir também depois. Opa, boa noite, Sheila, tudo bem? Tudo bom, Kaique? Opa, tudo ótimo, excelente, é isso aí. Legal, Kaique. Eu pensei esse tema porque a gente já está vivendo, né, numa pandemia, que nos traz muito essa sensação, né, de insegurança, de Uhum, medo. E então, eu acho que vale muito a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque o medo, né, e outros tipos de sensações, eles são bem fronteiriços. uhum. Tipo, e até que ponto a gente também define medo e fobia, né? Então, acho que é interessante a gente conversar sobre isso um pouquinho. O que tu me diz? Uhum. É muito legal, muito importante e principalmente, né, eu acho que liga até com a nossa outra live que a gente teve, sobre inibição, angústia, inibição, vergonha, timidez, que eu tô pensando no texto do Freud, inibição, sintoma e angústia, né? E que Uhum. tem tudo a ver com medos, né? Medos e a gente tentar se preservar, essa questão de autopreservação que está relacionado com medo, que daí vai ter graus e graus de medos aí, porque todos nós temos medos, né? Em qualquer parte da vida, até hoje, depois, mesmo sendo profissionais aí que trabalham há tanto tempo com a mesma coisa, da psicologia, onde quer que seja, a gente tem medo, né? E é uma coisa aí para a gente pensar, de onde que vem, graus, medo, fobia, para a gente conversar um pouquinho aí, né? Que é uma questão Até ainda muito porque atual. que graça teria a vida se a gente não tivesse medo, né? O medo ele é um protetor também, né? Uhum, Porque os medos é que fazem a gente repensar certas atitudes, certos caminhos, né, da vida. E então ter medo também é uma situação que faz parte do viver. uhum. E até respondendo a pergunta aqui do Nano, sim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medo. E é importante, né? É um mecanismo de defesa. Ele foi feito aí para proteger a gente, repensar, né? E dar uma segurada. Só que também é muito complicado a gente ver, peraí, será que está na hora de eu me fechar mesmo ou me arriscar? Que às vezes é uma pergunta aí que a gente se pergunta muito, muito. O medo ele está geralmente também linkado a situações desconhecidas, né? Que a gente imagina, que a Hum, gente alimenta, e gera ansiedade também, né? uhum, É bem associado. uhum. O corpo se preparando para uma situação ali de luta ou fuga. Aí mobiliza demais a ansiedade, todos aqueles sintomas que a gente vê, né? E até é importante a gente falar disso, né? Porque tem medos mais, vamos dizer assim, mais racionais, não racionais assim, né? No sentido mas de mais pensamento e tem aqueles medos mais somáticos, né? O pessoal fica às vezes com visão turva, transpiração, começa a gelar a mão, gelar o pé, dá dor de barriga, fica passando meio mal, né? E a gente pensar, né? Que tipos de medos que são, Né? e o que isso tem a ver? Tem a ver com simbólico? Tem a ver aí com mais a gente se preservando? É uma cena aí que já se repetiu? É uma coisa que te acompanha? É uma coisa que tem a ver com a tua história? Né? Às vezes são traumas também, né, Kaique? Que a pessoa Uhum, tem traumas que ela não consegue, né, muitas vezes se desvencilhar de certas
certos traumas que ela tem na vida, e aquilo acaba virando um medo que se torna uma fobia, e se não tratada pode ter Uhum, né, episódios bem desastrosos, né? uhum. Tudo vai depender aí da história da pessoa, né? Como se isso se deu, como isso ocorreu, por isso a importância a gente entrar em contato com essas coisas, por mais difícil que seja, num ambiente controlado, claro, né? É, terapias, por aí vai, né? E procurando sempre ajuda, ajuda profissional, para ir enfrentando isso. Pra gente ver também que grau que é. Será que é um medo assim que todo mundo tem? Por exemplo, fazer uma live, caramba, como que vai ser? Várias pessoas aí assistindo a gente expondo conteúdo aí de conhecimento, um conteúdo de qualidade, como que vai achar, caramba, né? Fiquei até pensando uns minutinhos antes, nossa, a gente vai fazer live, já começa a mobilizar aquilo lá, né? Mas estamos aí, né? O Que Nano muitas vezes a colocou gente. aqui, o Nano Hum, colocou aqui, ó, sim, é um assunto importante. Passo por um momento complicado onde sinto medo do que possa acontecer. é, e que nem a gente falou, né? É um mecanismo de defesa, que isso já deixa atento. O único problema é quando isso começa a pesar demais, né? E travar a gente, gerar muita angústia, e a gente não conseguir fazer as coisas básicas da vida. Aí já é mais complicado. A gente precisa E entender isso, né? isso que o Nano colocou aí já é tipo meio que puxando para a ansiedade, né? Que é uma pessoa que está com medo do que possa Uhum, acontecer. Ou seja, se eu tenho medo do que pode acontecer, eu deixo de viver o presente. Então, eu estou vivendo num medo inexistente do futuro. uhum, E isso todos uhum, nós temos essa insegurança do que possa vir a acontecer, porque a vida não nos dá garantia de nada. E esse é o preço da vida. Na verdade, a morte é o preço da vida. Então, nós pagamos um preço pela vida que temos. Então, Nano, uhum. desencana e vai viver a vida, porque não temos garantia mesmo do que possa vir a acontecer. Kaique, para a gente ir norteando a nossa live, então a gente pode ir trabalhando em cima daquelas perguntinhas que chegaram? Pode Opa, tá ser? aqui. Tô com elas aqui na tela aqui. Tá. A primeira, então, é o que o medo pode causar na vida das pessoas. Uhum. Então, que nem a gente estava falando, tem graus e graus de medo, né? Vamos pegar aí, vamos começar por baixo. Tem esse medo que a gente sempre sente, né? Que pode acompanhar a gente, um medo leve, que dá aquela leve ansiedade, pode dar uns leves sintomas no corpo, leves sintomas de pensamento. Por exemplo, vou fazer a live. Caramba, como que vai ser, né? Apesar da gente ter o roteiro, ter conversado antes, pensado as coisas, né? E se eu falar alguma coisa errada? E daí eu tô falando com um monte de gente, medos leves, né? Medos mais moderados aí, vamos dizer, subindo um pouquinho mais. Alguma coisa ali, por exemplo, um trauma muito grande de dirigir carro, ou às vezes falar em público, que é uma coisa que te mobiliza muito, assim, que a pessoa tem sintomas assim corporais ou de muito pensamento no sentido dela travar. Parece que ela sai assim do presente e vai para outro lugar, né? E daí a gente tem que entender se ela está sendo tirada para ir para o futuro, né? Antecipando alguma coisa que vai acontecer, ou voltando para o passado, ou os dois ao mesmo tempo, né? Que daí eu já puxo até a live de inibição, que é uma certeza que não necessariamente é verdade, ela pode acontecer. Porque, como a gente falou, é um mecanismo de defesa o medo. Mas é uma certeza que a gente coloca ali inconscientemente e acaba repetindo sem querer e se afastando disso, que é o medo que paralisa, que a pessoa tem todos esses sintomas corporais que a gente já falou, pensa demais e daí trava, né? Ou até se desespera, tem um surto, porque o negócio é muito aterrador. O negócio é monstruoso, como uma criancinha com medo de algum monstro, né? E que é justamente isso que a gente vai conversando em terapia. Conversando com a nossa criança interior, como é que é a gente ali, sem a máscara social que muitas vezes está ali tampando as nossas inseguranças, a gente precisa enfrentar isso. Que elas, assim, não vão sumir por completo, mas a gente vai ficar mais forte que elas, né? E daí ele pode estar ali meio intermediário, indo para um mais forte, né? Mais forte em que sentido? Então pode ter grandes traumas, pode ter acontecido alguma coisa muito, muito forte na vida da pessoa que ela assim tem uma resistência muito grande, que daí já vai para um nível assim que a pessoa passa desse nível de travar só o corpo, mas de uma angústia, de ansiedade, de um negócio assim que
é muito massacrante, levando as pessoas até a precisar assim, de medicamentos fortes para dar uma controlada. E às vezes até cai na questão de autolesão também, de um medo tão grande que para você se colocar no presente, a pessoa às vezes se lesiona, para ela voltar para o presente e falar, estou no presente, é isso daí. Que é justamente isso, a gente sai do presente e voa para outro lugar. Atrás dessa certeza e tipo, ai, vai dar tudo errado. Ai, eu não sou digno disso. E daí vai estar dentro da história da pessoa. A gente tem que ir conversando em análise, terapia, investigar um pouquinho mais. Será que foi um negócio lá atrás? Será que o negócio foi mais recente? Foram microtraumas, né? Micro frustrações ao longo da vida, seguidas, para daí depois a gente falar desse medo que brota, que a gente fala até em psicologia que é um pós-golpe, né? Tem 2 tempos do trauma. Um negócio que acontece, ele fica guardadinho. Mas daí, quando encontra com ele de novo no presente, ele sobe e vem ali em forma de sintoma, dificuldade. Então, são coisas aí pra gente pensar, né? É um medo mais de proteção, é um medo que tem a ver com a tua história, desce mais pro corpo, desce, vai mais pra cabeça, ele te trava muito, ele te dá angústia. Então, é bastante coisa pra gente pensar, né? Que nem eu falei, não, não tô só puxando coisa da outra live. Pra gente ir além dos rótulos, né? Que daí vai dizer da tua personalidade, da tua estrutura psíquica, da tua história, porque o medo ali é a ponta do iceberg. E a gente não quer só isso, a gente quer descer mais lá e entender como é que a gente vai resolver e te botar aos poucos frente a ele para você ficar mais forte e ir além. Não sei se deu para responder, eu viajei muito, mas é isso aí. Não, deu sim, Kaique, e ainda acrescentando o que tu disse, né? A gente também tentar identificar esse medo para ver se é um medo realmente racional, se é um medo que faz sentido, se condiz com a realidade, ou se é fruto da imaginação ou de uma emoção, né? Porque as emoções a gente não tem como controlar, a gente tem como acolher e direcioná-las, né? Então, Uhum. às vezes as coisas elas aparecem, né, no nosso corpo e a gente tem que, por um momento, é difícil, claro que é, mas a gente tem que questionar, sempre questionar. Será que Uhum. condiz? Mas como é que eu estou me sentindo? Por que que isso está acontecendo comigo? Acho que isso é muito importante, né? Porque se imagina a pessoa tá ali numa boa e do nada aparece uma sensação de medo horripilante e a pessoa ainda se entrega e somatiza aquilo. Claro Uhum. que não é fácil, mas acontece muito, ainda mais num período desses, né, de pandemia, é o que mais acontece. Uhum. Que é um inimigo invisível, vamos se dizer aí, que está aí, pega de surpresa. A gente vê a devastação à volta e não é à toa que pega mesmo. Então a gente está num momento atípico, é normal sentir medo, a gente tem que abraçar isso. E na medida do possível, assim, é que é muito complicado, porque ao mesmo tempo que tem que racionalizar o negócio, racionalização demais também é um mecanismo de defesa. Então a gente às vezes tem que tomar muito cuidado, né? Mas é importante sim ver, né? Será que faz sentido isso? Será que dá para ir? Não, tem que me cuidar, trazer isso para a realidade, na medida do possível, né? E se precisar se proteger, tem que se proteger mesmo. Tá bom, é a escolha de cada um, né? Mas é um Uma desafio, pergunta, não é fácil. tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, o medo é um bloqueio do consciente? Sim, Carmen, exatamente. Porque o medo, né? Que nem eu tava. As 2 lives que a gente fez tá muito ligada. Porque ele é aquela dos 3 círculozinhos que eu sempre falo, que é o das certezas. Ele tá totalmente cristalizado ali, como se o negócio fosse dar errado. Não que isso é consciente, né? Mas que esse círculo da certeza ele está muito relacionado com o nosso corpo, nossas crenças, a nossa autoimagem, mas autoimagem mental, né? Não necessariamente real física, que às vezes a gente se sente mais bonito, ou mais feio, ou melhor, ou pior, né? E o medo, ele está muito relacionado com isso, no sentido de que o negócio vai dar errado, então eu preciso me proteger. Eu sabendo que vai dar errado, eu já começo a criar mecanismos aí para ir me preparando para a luta do medo, ou fuga. E daí cada um vai ter seu jeito. No sentido de tem estruturas que racionalizam mais, que é pensando, que é para afastar o medo, faz uma armadura de pensamento ali e a pessoa trava mesmo. Ou somatiza, passa mal, que é para não ir fugir do medo, né? Ou ficar mais agitado para você conseguir ter uma resposta mais rápida frente àquilo que te causa medo, aquilo que está te causando angústia. Então, sim, é muito bloqueio do consciente. E a gente precisa ir, assim, vamos dizer, um martelinho de ouro da psicologia batendo ali, batendo e tirando algumas crenças ali que pode estar
te travando e te congelando, que o medo é isso, é um congelamento ali. E jogando mais para a realidade, para a dúvida, e indo para as suas limitações. A gente é limitado. O medo é a proteção da gente não chegar na nossa limitação. Porque a gente é humano, é frágil, e é um desafio. Não tem jeito, né? Obrigada, Carmen, pela pergunta. Quem quiser também enviar perguntas aí pra gente pelo chat, a gente vai respondendo, tá? Nossa, muito boa. Por que sentimos medo da solidão? Nossa, essa pergunta aí também é muito boa, porque ela tem mil fatores para a gente pensar. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ficar com a gente mesmo, no sentido de que nós somos os nossos próprios vigários, julgadores e criticadores, que daí está relacionado com o círculozinho da certeza. Que esse medo da solidão pode ser a gente tanto se batendo, se cobrando, se culpando, que a gente não consegue ficar sozinho. E a gente precisa estar ali com outro. O que pode explicar algumas dependências emocionais, de relacionamento, seja, por exemplo, uma dependência muito grande da família, uma dependência muito grande de namorado, uma dependência muito grande de amigos. A pessoa não consegue ficar sozinha com ela mesma, né? Esse pode ser um ponto. Outro ponto ali da solidão. Traumas muito grandes de abandono, pode estar relacionado, de rejeição, a história da própria pessoa. O outro caso também, né? Tudo é a nossa história, aí o nosso contexto, né? Pode ser algum medo aí que volta. O que você vai falar? Sabe Desculpa. que... Não, nesse contexto assim de solidão, para mim, no caso, né, eu sou uma pessoa que eu experimento a solidão como um exercício e eu não acho assim, ó, que solidão seja só estar só fisicamente, sabe? Porque tem pessoas que moram sozinhas, né? Tem pessoas que, sei lá, que trabalham em ambientes sozinhos. Eu acho que a solidão é mesmo você estando no meio de várias pessoas e não se sentir ali, né? É se sentir sozinho, vazio, no sentido de se sentir oca. Uma pessoa oca, que não está preenchida do contexto, do lugar, do agora. Isso eu acho que é uma solidão. É uma solidão que grita de dentro para fora, não a solidão física. Porque a solidão física é muito fácil da gente curar, da gente preencher. Mas a solidão interna, essa é um exercício. É o autoconhecimento, né? É o Entender de onde que vem esse autoconhecimento. vazio. Nossa, gostei bastante. E isso daí também, né? Muito importante, né? Principalmente nos dias atuais, né? Que a gente tem, por um lado, vamos dizer assim, o social que nos joga para essa individualização excessiva, e daí a gente também está querendo buscar nossa identidade ali e acaba às vezes ficando vazio, procurando um negócio mais ali, né? E mesmo estando com gente ali, vazio, né? E quanto é um desafio também É da um história aí. exercício. Uhum. Agora tem um aqui que diz assim, ó, tenho medo de tirar sangue. Como tratar? Opa, então, eu acho que esse do sangue a gente tem que ver também, né? Eu chuto assim, não vou falar com certeza, porque toda análise que a gente faz, a gente vai jogando hipóteses. E a gente tem que estar ali, vamos dizer assim, com a pessoa que tem isso daí, né? Mas eu vou chutar que pode ser aquele medo mais simbólico, que a gente precisa entender, né, o que o sangue está remetendo, o que ele está te evocando, né? E que tipo de medo que é. No sentido de sangue, pô, vulnerabilidade, a gente entrando em contato ali com as nossas limitações, que vai ser o círculo ali do real, né, que o teórico Lacan vai estar falando, que eu gosto de falar que é o círculo do impossível, das nossas limitações, aquilo que mostra a nossa vulnerabilidade, aquilo que muitas vezes a gente não consegue simbolizar. Então, eu já ligo que tem que ver que tipo de nível que é, se é só um negócio que deixa aflito, mas você consegue, sei lá, ir lá tirar sangue mesmo olhando para o lado. Ou é um negócio assim que te derruba mesmo, né? Que tem gente que desmaia literalmente, que é desliga, assim. O corpo tem essa reação de defesa justamente. Eu não quero ver, eu não vou ver. E desliga. Tipo computador, tá fritando, ele desliga sozinho. Ele fecha, que é para proteger, para não entrar em contato aí com aquele material que nos puxa coisas ali simbólicas que vão causar mal pra gente.
no caso do medo, né? Ó, Porque a gente falou autodefesa. sim. O Bruno colocou aqui, ó, se o medo é um bloqueio do consciente, por que conscientemente sentimos medo? Seria algo que está mais relacionado à infância? Sim e não. Porque tem alguns medos que podem estar relacionados com a infância e outros que pode ser no decorrer da tua vida, que nem a gente falou no começo, pode ser um medo às vezes de autopreservação, né? Por exemplo, vou pegar alguns exemplos pessoais aí. Eu tenho medo de altura, mas eu gosto bastante de esporte radical, fazer tirolesa, arborismo, montanha-russa, fazer uns negócios diferentes. Só que quando eu chego lá em cima, eu dou uma travada, porque é aquele medo de autopreservação, um pouco medo de cair, ou chegar ali na sacadinha do shopping. Eu tenho medo de andar de avião, mas eu não deixo de andar. Mas eu quase morro para Então. andar. Quando dá aquelas turbulências ainda, a gente já fica mais preocupado. E pode ser alguma coisa que aconteceu com você, na tua infância, no decorrer da tua vida, um evento assim que mobilizou muita, muita coisa no teu físico. Normalmente a gente relaciona com o corpo, uma sensação muito, muito forte, né? Pegando casos assim mais, vamos dizer assim, mais pesados, por exemplo, num caso de um estupro, ou num caso de um acidente muito grave, alguma coisa assim relacionada com o corpo, com o físico, sensações sentidas. E que não necessariamente tem a ver também com traumas físicos, mas podem ser ali de dentro, né? No sentido de que alguma coisa muito forte aconteceu na tua frente, por exemplo, não precisa ser necessariamente com você, mas mobilizou muita coisa, né? Então é uma mobilização muito grande que a gente não dá conta. E que ele fica ali no consciente, mas que a gente tem que fazer esse caminhozinho até o inconsciente e ligar alguns pontos para que você não fique refém disso. E que é um processo grande aí de análise, vou dizer assim, né? A gente tem que ir ligando alguns pontos, entrando em contato e soltando essas coisas, se aproximando. Tem uma técnica que a gente faz, uma aproximação gradual daquilo que te causa medo, com medos específicos, por exemplo. Recentemente eu estava trabalhando com uma paciente que ela estava com medo de... era barulho, eu não lembro, era de rojão, raio. Então a gente foi aos poucos aí pensando, conversando, de onde que veio isso, gradualmente expondo ali a barulhos mais altos e aos poucos ali para ir soltando, entendendo, pô, isso aqui tem a ver com a tua história, aconteceu isso daqui, olha que interessante, e descarregando e ligando, né, o consciente com o inconsciente ali, trazendo um pouquinho mais para o consciente, e que não é só do nível da racionalização, mas sim do nível da sensação também, que a gente tem que sentir, reviver algumas coisas. E análise, principalmente base psicanalítica, a gente tem que reviver algumas coisas e encarar isso, né? Não sozinhos, porque o terapeuta vai estar com a gente ali de mãos dadas, né? E que é um processo também, para não dar muito... não falar demais, assim. Eu estava conversando hoje com a minha prima, até, que colocaram aqui, ó, existe medo coletivo e genético, tipo, informação do perigo de algo passado adiante? Então, vamos lá. Genético, eu sinto assim que Ou o medo é não sinto, né? Que aprendido? O medo, a gente já também. nasce com medos ou não? O mecanismo de medo em si, ele já vem de fábrica. Alguns estímulos, assim, a gente já tem dos nossos antepassados, algumas coisas que chamam muita atenção pra gente. Por exemplo, o vermelho, que pode estar relacionado com o medo do sangue ali também. Nossos antepassados na caça, uma ferida vermelha aberta ali, né? Uma fruta ali, maçã, não sei, que chama muita atenção, que é uma cor que tem uma frequência muito alta, que às vezes tem alguns vermelhos assim, que dói até o nosso olho. Semáforo, né? Então são coisas aí históricas que vêm de tempo, que pode vir junto aí com a nossa carga genética. Mas assim, eu digo mais de mecanismos, né? Agora, alguns medos, sim, em maioria são aprendidos. Inclusive, você pode ver quando as crianças estão crescendo. No sentido de que se ela cai no chão, os adultos já se mobilizam, meu Deus, ela caiu no chão tal. Ela começa a chorar. E muitas vezes, quando você não responde, ela só cai, ela olha assim, tô com um negócio aqui, né? Não que é consciente, mas aí continua.
né? Os mais Aham. novinhos, né? E a gente vai aprendendo a ligar isso com a dor, com o medo, autopreservação, e vai construindo a cadeia aí. Acho que é isso. Não sei se eu A viajei Daisa demais aí. disse, a Daisa disse assim, ó, o que muitas pessoas confundem é como se medo fosse a causa e consequência. Às vezes o medo não está ligado a um trauma, mas o que a angústia gera. Mas o que aquela angústia gera. Opa, deixa eu achar Sim, aqui. que o medo não está necessariamente ligado a uma causa, mas sim é o que a angústia gera, né? Aí pode estar Uhum, realmente, né? sim. A E Ângela tá na colocou ponta do aqui, iceberg ali. a Ângela colocou aqui assim, ó. Alguns dizem que existe o medo saudável, para não irmos além de certas Uhum. situações que sabemos que a consequência é do perigo. É preciso identificar o medo para procurar ajuda? Sim, é muito importante. Deixa eu já aproveitar aqui que eu acho que fizeram uma pergunta bem legal, que é o Dr. Silvorene. Eu não sei se eu li certo, mas ele comentou de instinto de sobrevivência e mecanismo de defesa aqui, né? Que é justamente isso. É que, cadê? A Ângela comentou, né? Que o medo, ele sim é saudável, porque ele é uma luzinha ali que acende para a gente ficar esperto, né? Algo ali tá errado. Eu preciso ficar atento, e daí já vai mobilizando, né? Tipo, ó, não vá ali, não faça isso, ó, vai dar errado esse negócio aí, né? A gente conversando com a gente mesmo, vai dar errado, né? Acho que não é legal isso daí, não. A questão é quando ele começa a ficar muito, muito, muito pesado. No sentido de te Sim. travar mesmo, de você ficar muito angustiado, passando mal, você fazer alguma coisa assim muito fora do padrão, querer sei lá, um medo de querer vender todas as coisas da casa e ir embora de um lugar lá, assim, chutar o balde mesmo, fazer alguma coisa muito fora do padrão. Aí a gente precisa repensar, né? Ou que mobiliza muito, que você tem muito sintoma, muito pensamento, né? O pensamento também pode ser um sintoma ali. Então, se o negócio te mobiliza demais, é preciso a gente correr atrás, né? Agora são medos cotidianos, né? Medos aí que a gente tem no dia a dia, que nem a gente estava conversando, medo de altura, medo de fazer live, falar em público, isso não te gera tanto, e você consegue superar ele com um certo esforcinho, claro, né, porque é um negócio que mobiliza a gente bastante, acho que não teria por que se preocupar, né? E eu gosto bastante de uma definição de coragem que é coragem não é não ter medo, mas seguir em frente apesar do medo. Então, se é um medo ali que a gente consegue superar ele, né? E ele, muitas vezes, a gente vê que às vezes não tem razão, mas sim uma história por trás dele, vamos entender, né? É, que tipo de medo que é. Onde que é, que contexto que é, né? Eu sempre falo contexto, história. Vamos analisar a história, vamos analisar o contexto daquilo, o que que acontece. Tem objeto? Não tem objeto? Que é outro ponto também, né? É síndrome do pânico generalizado, ou é síndrome do pânico com um objeto específico? Que tipo de medo que é? É medo de bicho, de aranha, não sei? Ou é um negócio que vem do nada e pega de surpresa? Então, temos que ir pensando esses pormenores. Sinto medo absurdo da morte. É normal? Muito, muito, muito normal mesmo. Porque daí vai cair justamente naquele círculozinho que eu tinha comentado do nosso impossível, do limite. E por isso que a gente corre ali das certezas, que é para a gente afastar esse medo meu, não sei o que vai ser da gente amanhã, daqui a pouco, né? A gente é frágil, a gente é sensível, coisas simples nos mobilizam, que não são simples, né, no final das contas, e que a gente tenta afastar a todo instante as nossas limitações e ver que a gente é falho, que a gente tem o nosso lado negativo, esse lado que a gente não conhece, esse lado inconsciente que nos domina, um outro que fala pela gente, né? E a morte está justamente ali, que é o parar de existir, é o acabou, não tem mais, não tem para onde correr. E aí? A gente O tem que doutor, aceitar, tem que o doutor enfrentar. Silvorene, desculpa te interromper, mas aqui o doutor Tranquilo. Silvorene colocou assim: estou fazendo um monte de perguntas porque tenho visto muitos amedrontados entre meus Uhum. pacientes. Encaminho sempre para profissional da psicologia.
Uhum. O que mais aqui que ele colocou? Medo é diferente de fobia. Realmente tem uma Uhum. pergunta que daqui, até a pergunta que chegou, que é quando que percebo se é medo ou se é fobia? Uhum. O nível da fobia é quando já tá assim, É quando trava a vida da mobiliza pessoa. demais. Você não Ela tem um consegue fazer uma coisa desespero. básica. Sei lá, pagar uma conta ou ir, por exemplo, num espaço público, pessoa que às vezes está que está bem recorrente também, medo de sair de casa, de ir se expor ali. Então, um negócio que traz, você não consegue nem sair de casa. Né? Você começa a passar mal, ter dor de barriga, pensar demais o que vai acontecer, o que vai dar de errado. Aí tem que procurar ajuda mesmo. É um Aí a gente medo tem que trabalhar isso. somatizado, né? Uhum. Ter medo de medir a pressão. O que pode ser? Uhum. Nossa, isso daí também é muito interessante. Que é aquele medo de você descobrir que tem alguma coisa errada também, ou até mesmo você entrar muito em contato com você mesmo. Tem gente que tem medo de entrar em contato consigo mesmo, é muito interessante. Sim. Isso eu vejo na clínica. Na clínica, na atuação de palhaço de hospital também, tipo, que eu ligo isso assim com medo de você entrar em contato ali com você, do seu arcaico, do seu negativo, da sua vulnerabilidade. E às vezes a gente mede a pressão, às vezes com medo de, vixe, e se tiver muito alto? E eu tiver mal, e daí eu tenho que ir no médico, eu tenho que tomar remédio, tenho que parar de fazer isso e aquilo. Mas você tem que medir pra você saber se você tá bem. Pra daí você tratar e você ficar bem, né? Então, é, tem ali um medo, às vezes, de entrar em contato com alguma coisa, né? Porque é autodefesa, né? É autopreservação, é instinto de sobrevivência nosso. Por isso que o negócio é tão automático, empurra para longe e passa mal mesmo. Que é o corpo falando, olha, cara, você tem que correr, senão vai dar ruim. E não é à toa que mobiliza tanto, né? É. Isso que tu falou agora me linkou uma conversa que eu tive ontem que eu estava até conversando sobre isso, né? Sobre a gente ter medo de entrar em contato com a gente mesmo e se despir Uhum, de todos os títulos, diplomas, medalhas, profissão, material, de tudo. Quando você se livra de tudo que você adquiriu, resta quem é você. E aí a gente tem que parar na frente do espelho e pensar assim, ó, tá, se eu tiro tudo que eu tenho, o que resta? É quem eu sou, uhum, é o que realmente uhum, eu sou. Aí, por exemplo, ah, se eu sou uma psicóloga. Bom, eu estudei para ser uma psicóloga, como qualquer outra pessoa que estudar vai ser uma psicóloga. Mas isso não sou eu. Isso é o que eu estudei para ser. Então, é isso que uhum, as pessoas têm que se perguntar. Se tirar tudo de cima de mim, quem eu sou é o que restou. Então é esse uhum. o exercício que a gente tem que fazer, e eu digo aí, não é fácil, é um exercício. Nossa, sim, com certeza. É. E ainda mais, né? Que você falar, desculpa. Não, aqui tem outra perguntinha aqui. Esse aqui de falar em público, tu já falou, né? Que é um medo que pode virar fobia, que a pessoa Uhum, somatiza, e também pode ser a questão da insegurança, né? Que tá meio costurada com medo. uhum, O que sim. que as pessoas vão É. achar de mim? Medo de se Uhum. posicionar. A gente mesmo, nossos próprios juízes julgadores críticos. Não tá acontecendo nada, mas aqui dentro tá assim, ó, explodindo. E daí o corpo sente também, né? Que é um desafio. Às vezes percebo que tenho medos bobos e irracionais, mas mesmo assim ainda sinto medo. Por que isso acontece? Ou seja, a pessoa ela tem medos bobos e aí quando acontece ela continua com medo e ela sabe que é bobo. Então, aí a gente tem que investigar um pouquinho mais, né? Será que é um medo mais simples? Será que é um medo mais complexo? A gente fazer aquela ligação, que é justamente coisas que são muito difíceis pra gente, inconscientemente a gente faz aquele muro. O negócio ser besta mesmo, pra jogar pro outro lado, que seja ali. Eu Tem que consigo desfazer aquele enfrentar link ele. do medo com a emoção. Uhum, Tem que uhum. romper aquele link ali.
E do mundo. normalmente medos simbólicos é isso, a gente materializa ele todo ali num objeto, porque ali fica mais fácil da gente enfrentar ele. Porque ele é também uma vontade de elaborar e enfrentar. Né? Por isso que a gente tem que puxar essa cordinha e investigar, ver a história. É simples, é complexo, o que é isso daí? E se perguntar, investigar, ir atrás, né? Que é muito, muito, muito importante. Eu vou até aproveitar aqui uma fala da Daísa, que ó, Uhum. medo tem a ver com narcisismo e nossa onipotência. A gente acha que a gente é os maioral e a gente não quer se ver vulnerável. Medo, às vezes, pode estar relacionado com isso, sim, com certeza. Né? Que é aquele negócio do impossível que eu tinha comentado. Às vezes a gente não quer chegar ali no nosso vulnerável impossível. A gente faz de tudo para correr para a certeza, formar aquela máscara social que a gente é tão forte, tão tudo isso. E ainda mais, né? Que nem você tinha falado, já vou aí linkando com o que você falou. A gente tem uma subjetividade pautada na concretude, no consumo, nos bens materiais, e a gente vai atrelando isso com a nossa objetividade. E se tira tudo isso, o que fica? Ai, que medo, né? O que eu tenho para oferecer além dos meus bens? Caramba, né? Complicado. E que tá todo mundo aí seguindo isso também, né? E a gente tem que todo dia lutar com isso, entender, pensar, ir além, né? Que todos nós temos inseguranças, temos medo, e vai ser assim até o final da vida. Não tem jeito. Faz parte. Faz parte, exatamente. Sofro de ansiedade generalizada e sempre tenho medo de ter uma crise. É normal? Sim, e principalmente, assim, vamos se dizer, não é um normal, mas que, assim, não é normal no sentido que dá pra gente tratar e trabalhar isso sim, mas que recentemente está ficando muito comum. E que a gente tem que entender qual que é a tua ansiedade generalizada. Porque tem tipos e tipos e tipos de ansiedade e de medo. E que cada um tem o seu medo. E que a gente põe rótulos para a gente conseguir se conversar melhor. Mas que daí vamos entender, putz, né? Sei lá, tive uma história X com grandes desastres aí da minha vida. E daí deu esse momento pandêmico. E daí agora me deu uma ansiedade assim, pô, tá na tua história, só que, claro, não é tão simples assim. E daí eu já puxo a fala da Daísa aqui, que ter consciência não resolve o medo. Porque, que nem eu falei, racionalização é um mecanismo de defesa também. E a gente quer ficar racionalizando, encontrando muitas vezes respostas, respostas prontas. E quando eu saber que esse medo que eu tenho de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, tem a ver com o, a cor branca, do pelo branco, que aconteceu um negócio ali na minha história X, estou pegando um caso ali da literatura, né? Que o cara teve um evento lá, quando ele era pequenininho, associado a um barulho e a um pano branco lá que ele viu. Não é só a gente descobrir isso, mas a gente tem que sentir e reviver. E muitas vezes é muito legal isso em clínica, porque a gente não vai lá falar, olha, você teve medo assim, porque tal, 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 tal. Muitas vezes, algumas vezes sim, outras não, né? Mas daí a gente vai ligando alguns pontos. A pessoa vai chegando sozinho lá, a gente vai falando, vai conversando. E quando menos viu, passou por tanto aquele sofrimento lá, chorou, falou, tal, e nossa, hoje eu consegui sair de casa, consegui fazer um negócio lá tranquilo, não tive, nossa, eu melhorei, caramba, como assim? E o negócio acontece, porque sentiu também, que racionalização também é um mecanismo de defesa. E hoje, com o advento das ciências, vamos achar todos os problemas aqui no cérebro, todos os remedinhos, a panaceia que vai te curar da tua depressão. Não vai. Tem que mudar o contexto. Por que, que você está deprimido? Por que, que você está ansioso? Por que, que você está com medo? Tem uma história, tem um contexto. Não é só tomar aqui que, opa, feliz. Aí vai ficar É, dependente da droga, que é o que a gente vê hoje. Medicalização generalizada para tudo. Né? Mas é isso aí, eu dei uma pirada, mas é isso aí. mas uma vez até eu pensei, né, o seguinte, né, que se tudo fosse resolvido com remédio era muito simples. Então você vai num presídio, dá um comprimido para o bandido e ele simplesmente para de ser bandido. E não é assim. A pessoa ela tem que se reorganizar a personalidade, né? O psicólogo é esse o trabalho dele, é reorganizar a pessoa, né? Então a pessoa precisa se permitir também, né, Kaique? Não existe uma Uhum. fórmula mágica.
Nossa, sim. Esse é o nosso maior desafio. E daí você falou até pensando aí na psicologia, né? O quanto a gente, quanto terapeuta, quer resolver os problemas da pessoa e não dá. Ela que tem que resolver, ela que tem que enfrentar, ela que tem que chegar lá. Não adianta falar, olha, faça isso, faça aquilo. É, ela tem que chegar lá, através da nossa fala, pontuada ali, né? Bem colocada, com técnica, claro. Porque a gente E é fala tão, e e é um não vai. exercício, né? É tão bom a gente poder ter esse prazer de poder falar abertamente, né, para quem a gente confia, ou até mesmo com um Uhum, terapeuta, sobre nós mesmos. E é muito difícil, né, porque nós temos a postura e nós somos educados, né, diretamente a falar do outro, a julgar o uhum, outro. E nunca a gente se coloca em primeiro plano e fala da gente mesmo, porque é uma situação muito difícil. E a única coisa que eu tenho para dizer para todo mundo é que nós somos o resultado das nossas vivências e do que nós nos permitimos uhum, viver. Então, o recado e a sementinha dessa semana é dizer assim: não tenha medo, não tenha medo da vida, porque. E isso eu digo para mim também, porque eu sou uma medrosa para muita coisa. Mas quando a gente tenta entender, né, de forma racional, os nossos medos e não deixar de viver a vida e de poder desabafar e dizer aquilo que vem, né, de dentro para as pessoas e buscar a gente ser pessoas melhores, percebendo que a gente não é melhor, não é pior que ninguém, né? E se uhum, despide disso tudo que a gente vai conseguir encontrar quem realmente nós somos. Porque é isso, uhum, é disso que a vida é feita e é para isso que eu acredito que a gente vive. É para ser sempre melhores e tornar as pessoas melhores. E eu te uhum. agradeço por essa live de hoje que acabou. Já deu! Muito obrigada. O tempo vai assim, ó, a gente vai se divertindo, vai conversando, vai falando, né? Ah, que bom. Posso fechar com uma última pergunta? Claro. Então, bora lá. Eu vi uma pergunta ali do Fernando, que ele comentou assim: um medo é 100% superado? A parte mais legal e mais triste? Não. Mas a questão é que você vai ficar mais forte que ele. E que você vai ir apesar dele. Porque ele tá ali para te alertar e te defender como um mecanismo de defesa. Mas que você vai se tornar mais forte que ele. E saber que hora que ele serve para você e que hora que ele não serve. Não que é tão racional assim, né? Que nem a gente já comentou, racionalização é mecanismo de defesa. Mas fica aí a mensagem. Muito obrigada, Kaique, pela parceria. Muito boa essa nossa live. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Vai ficar gravada aí e a gente está gerando um conteúdo com certeza de qualidade para as pessoas poderem assistir aí e fica a nossa contribuição para essa época de pandemia, de Uhum. incertezas e com certeza de medo. Mas o medo que a gente tem que superar sempre de dentro para fora. Muito obrigada e boa noite a Uhum. todos. Tchau, tchau. Sheila, muito obrigado, boa noite aí. E espero fazer mais lives aí. Muito obrigado pelo convite. Claro. Então, bom domingo aí. Tchau. Também, tchau.